Olá, estudantes, retornando para mais uma aula hoje. E hoje, na aula de hoje, nós iremos falar do princípio de Arquimedes, que trata da flutuação de corpos, tá bem? Então, corpos sólidos imersos em fluido, nós iremos avaliar as propriedades, né? O que acontece quando nós submergimos um corpo em um fluido, tá bem? Então, uma boa aula a todos. Por simplicidade aqui, nós vamos considerar que nós temos um cilindro aqui em equilíbrio, tá? Imerso em um fluido, tá bem? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o meu eixo Z aqui, o fluido, o cilindro. Então, o cilindro ele tem altura H e a área da base dele é A. Só isso, tá bem? Então, o que nós sabemos aqui pela lei de Stephen? A lei de Stephen, ela diz que a pressão num fluido é P0 mais ρ GH. Então, dessa forma aqui, nós podemos concluir aqui que a pressão na parte superior do cilindro, ela é menor que a pressão na parte inferior do cilindro, justamente porque nós temos essa coluna de fluido aqui com altura H, que é a mesma altura do cilindro, tá bem? Então, essa coluna de fluido aqui, ela difere a pressão no topo do cilindro com a pressão na base do cilindro. Então, dessa forma aqui, nós sabemos que P2 ele é maior que P1, e nós podemos calcular essa diferença de pressão, tá bem? Então, nós podemos tomar que P2 menos P1, ele é igual a ρ GH, ou seja, a pressão no topo do cilindro, ela difere da pressão da base por ρ GH, que é essa coluna de fluido, e isso nós já tratamos no princípio de Stephen. Então, agora, como nós estamos tratando do princípio de Arquimedes, nós vamos tratar de uma grandeza chamada empuxo. Empuxo é uma força que age sobre sólidos submersos. Então, esse cilindro aqui, como ele está submerso, ele sofrerá ação de empuxo. Ok? Então, o que nós precisamos fazer agora aqui? Se o empuxo é uma força, nós temos como associar esta pressão a uma força, já que pressão nós já vimos que é força dividido pela área, né? Módulo da força é dividido pela área. Então é isso que nós iremos fazer agora, tá bom? Nós iremos definir a força de empuxo que age sobre este cilindro. Então, obviamente aqui que se o cilindro ele está em repouso aqui no fluido, eu preciso ter uma força no cilindro que equilibre com o peso do cilindro. E essa força é denominada empuxo. Então, o empuxo resultante no cilindro, ele vai ser E na direção K. Obviamente porque a força peso, ela tem direção K e, consequentemente, essa força que equilibra com o peso, ela tem que ter direção K também, justamente porque o cilindro ele está em equilíbrio, ok? Então, eu preciso de alguma força que equilibre com o peso. Agora nós vamos determinar qual é essa força que equilibra com o peso. Então, já dei a direção e o sentido dessa força, que é contrária ao peso, portanto, direção K, sentido de K positivo. E agora, o que eu irei fazer? Eu irei calcular este empuxo com base nas pressões aqui.
Então, o módulo desse empuxo ele pode ser escrito da seguinte forma. O que nós temos aqui? Nós temos uma pressão na base do cilindro, que ela pode ser escrita como P2 vezes A. Nós temos uma pressão no topo do cilindro, que ela pode ser escrita como P1 vezes A. Então, P2 vezes A menos P1 vezes A, ele é o módulo do empuxo. Mas o problema não acaba aqui, tá? Eu posso reescrever essa equação a fim de torná-la mais interessante para a análise. E é isso que eu irei fazer. Então, a primeira coisa que eu irei fazer aqui é colocar o fator comum aqui em evidência, que é o A. Então, eu posso escrever como P2 menos P1 vezes A. E aí eu vou chamar essa equação de 2. Esta equação aqui eu vou chamar de 1. Então percebam que P2 menos P1, ele é ρGH, ok? Então, como P2 menos P1 é ρGH, o que está dentro desse parênteses aqui eu posso escrever como ρGH. Então, o meu resultado aqui, ele é ρGH. Deixa eu só fazer uma consideração aqui para vocês orientarem as suas notas de aula. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é substituindo a equação 1 na equação 2. Então, eu vou para a próxima lousa. Então, aqui, pessoal, nós temos uma coisa interessantíssima aqui, ó. Eu tenho o H vezes a área. Então, o que é H vezes a área? Vamos voltar aqui, ó. Então, ó, tem um cilindro aqui que eu considerei por simplicidade, tá? Então, considerei por simplicidade justamente para fazer essa aproximação aqui. A área da base vezes a altura é igual ao volume do cilindro. Então, E é igual a ρg vezes V. Só que aqui, pessoal, ainda eu posso melhorar mais essa equação. E como que eu posso melhorar mais essa equação? Substituindo a densidade. Porque a densidade, deixa eu só anotar aqui que isso é volume. A densidade de um fluido, ela pode ser escrita como massa dividido por volume, desde que o fluido seja incompressível, tá bem? A densidade como massa dividido por volume substituir na equação do empuxo. Então, dessa forma, eu tenho que o módulo do empuxo, ele é massa vezes aceleração gravitacional. Só que essa massa aqui é a massa de fluido, tá? E que fluido é esse? É a massa do fluido deslocado pelo objeto. Então, o empuxo, ele corresponde, a força de empuxo, ela corresponde à massa de fluido deslocado pelo objeto vezes a aceleração gravitacional, ou na forma vetorial, né? E ele é a massa de fluido G na direção K, tá bem? Então, lembrando que essa massa aqui não é a massa do objeto. Essa massa aqui é a massa de fluido deslocada pelo objeto. Então, como o objeto ele está em equilíbrio, significa que a massa de fluido deslocada pelo objeto, ela é igual à massa do objeto. Então, o Arquimedes ele chegou a esse resultado quando, segundo o Moisés, tá? Ele foi questionado a respeito da falsidade de uma coroa de ouro. E o relato diz que ele percebeu que quando estava tomando banho na banheira, o volume de água que caía da banheira, ele correspondia ao volume do objeto colocado na banheira.
do objeto, que no caso era a mão, né? Então ele percebia que o volume que ele introduzia, ele era o volume que caía. Então, obviamente, aí ele conseguiu diferenciar objetos com densidades diferentes. Por exemplo, ouro, prata e cobre. E desta forma ele conseguiu identificar que a coroa era falsificada. Então, só reforçando que se o cilindro estiver em equilíbrio, significa que a massa do fluido deslocado é igual à massa do próprio cilindro, tá bem? Então, agora nós vamos falar um pouco do princípio da solidificação de Stephen, que ele introduz o mesmo conceito de empuxo, ok? Então eu posso introduzir o conceito de empuxo de uma forma diferente. E o interessante desse princípio é que eu posso mostrar que o empuxo ele independe da forma do objeto e ele depende somente da massa do fluido deslocado. Então, na situação A aqui, então o princípio da solidificação de Stephen, ele diz o seguinte, tá? Então percebam aqui que eu tenho fluido em equilíbrio. Então eu vou pensar numa porção de fluido qualquer aqui com esse formato genérico, tá? Então, obviamente aqui que as pressões deste objeto aqui, desta forma de fluido genérica, elas estão em equilíbrio com as pressões externas a ele, de modo que o fluido ele está em equilíbrio, tá bem? Então, obviamente que o empuxo sofrido por esta forma do fluido é exatamente igual ao peso do fluido, tá bem? Então agora vamos pensar numa situação hipotética em que este objeto aqui genérico, essa forma genérica, ela se solidifica e o que acontece? A sua densidade ela não muda no processo de solidificação. Então nós teremos isso aqui, ó. Então, na situação B aqui, considerando que essa massa aqui ela se solidifica, nesse processo de solidificação, as pressões externas elas não se alteram e se equilibram com essa pressão interna desse corpo rígido aí. Então, não vai haver variação nas pressões. Portanto, o objeto aqui ele permanecerá em equilíbrio, ou seja, o empuxo sofrido por esse objeto ele será igual ao peso do objeto, ok? Justamente porque nesse processo de solidificação não houve mudança na densidade do material. Só passei da forma líquida para a forma sólida, de modo que o objeto permaneceu em equilíbrio. Então percebam, pessoal, que o empuxo ele independe da forma do objeto. Ele depende somente aqui, ó, da massa do fluido deslocada. Então, como a massa do fluido deslocado é igual à massa do objeto, nesse caso o objeto ele permanecerá em equilíbrio aqui. Então, nesse caso aqui eu estou pensando num objeto hipotético que ele é constituído de fluido. Então, se ele está em equilíbrio, se eu substituir esse fluido por um objeto com a mesma densidade, consequentemente, esse objeto substituído, solidificado, ele vai estar em equilíbrio, tá bem? Então, dessa forma, nós vemos que o princípio de solidificação de Stephen, ele equivale ao princípio de Arquimedes e a vantagem dessa abordagem é verificar que o princípio de Arquimedes ele independe da forma do objeto. Ele depende somente da massa do fluido deslocado. Então agora nós vamos tratar de 3 exemplos, né, de uma sacolinha cheia de água, uma pedra e uma madeira, e vamos fazer uma discussão aí sobre flutuação.
Bem, agora tratando de flutuação aqui, eu peguei 3 exemplos aqui porque, obviamente, que a sacolinha ela permanece como está, a pedra ela afunda e a madeira ela tende a subir, né? Ou seja, ela tende a flutuar na água. Então, ela vai, na verdade, a madeira aqui ela atinge a superfície e daí nós vamos falar do equilíbrio dessa madeira. Então, vamos pensar no caso da sacola. A sacola aqui, a massa da sacola, ela é desprezível. E o que ela tem? Ela tá preenchida por fluidos. Então, desta forma aqui nós temos que a massa deslocada pelo fluido dentro da sacola é igual à massa do próprio fluido da sacola, de forma que a massa de fluido deslocado é igual à massa do fluido, consequentemente eu tenho equilíbrio, ou seja, o empuxo é igual ao meu peso, tá bem? Agora, o que nós temos? Nós temos uma situação que eu tenho uma pedra. A pedra, ela vai afundar. Aqui eu estou pensando na seguinte situação, coloquei a pedra dentro do fluido, soltei. A pedra vai afundar na seguinte situação: se a massa de fluido deslocado pela pedra ela for menor que a massa da pedra, consequentemente a minha resultante peso ela é maior, a minha força-peso ela é maior que o empuxo e a pedra vai afundar. A pedra ela ficaria em equilíbrio se a massa de fluido fosse igual à massa da pedra. Como a massa do fluido deslocada pela pedra é menor que a massa da própria pedra, nesse caso a pedra afunda, diferentemente da madeira, tá? Então, supondo aqui que eu peguei uma madeira e coloquei ela num fluido, e essa madeira ela tende a subir. Por que ela sobe? Porque a massa de fluido deslocada ela é maior que a massa da madeira, vou colocar MM aqui, e aí com isso o meu empuxo ele é maior que o peso e a madeira ela vai tender a ir para a superfície do fluido. E aí o que acontece? Ela vai ir para a superfície do fluido e ela vai chegar num ponto que ela vai tentar se estabilizar, e ela se estabiliza quando a massa de fluido deslocada por ela for igual à sua massa. E isso acontece, é perceptível, né? Se você olhar em uns barcos, por exemplo, você percebe que uma parte do barco ele está afundada na água. Então, o que significa aquilo? Significa que aquele volume de água deslocado pelo barco é igual ao peso do barco, compreende? Então, aquele volume de água que o barco deslocou é igual ao peso do barco consequentemente, o barco permanece em equilíbrio. Então, o mesmo acontece com a madeira. A madeira ela vai ficar parte submersa e parte exposta. E o que acontece? A parte submersa, ela equivale a um volume de fluido deslocado que tem peso igual ao peso da madeira, tá bem? E aqui tem aquela velha pergunta: o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Bem, então o que nós precisamos saber, né? Nós precisamos saber o seguinte, né? Para eu medir a massa, eu preciso aplicar uma força sobre o objeto, que é o peso, né? Só que o que acontece? Nós estamos, como disse Evangelista Torricelli, imersos sobre um oceano de ar que tem peso. E, consequentemente, esse oceano de ar ele produz empuxo. O que eu quero apresentar para vocês é que, se eu colocar um objeto com volume muito grande na balança, ele vai sofrer mais empuxo do que um objeto com volume muito pequeno. Então, se a gente for fazer uma experiência dessa com uma balança de altíssima precisão, nós vamos ter diferenças na massa, mesmo esses objetos tendo o mesmo peso, porque o ar produz empuxo, tá bem? Era só isso que eu queria tratar para vocês, mas 1 quilo é 1 quilo, tá? Só que na forma de medir, se nós medirmos em uma situação real, o objeto de maior volume ele terá
maior empuxo. Consequentemente, a massa se apresentará menor na balança. Então, pessoal, muito obrigado por assistir às minhas aulas, tá? E até a próxima aula. Próxima aula nós falaremos de pressão atmosférica, variação da pressão atmosférica com a altura, tá bem? Obrigado a todos, até mais.